Não é chegar aqui igual alguns insubordinados à palavra de Deus, eu não concordo com você. É direito teu. Agora, fala isso com Deus. Eu discordo de você. Agora, você quer discordar do que eu tô falando? Discorde com a Bíblia. Comece a me mostrar que vai entrar no reino de Deus bandido, ladrão, adúltero. Diga-me que você pode cumprir as festas pagãs e ser salvo. Mostre-me na Bíblia. Entrará no reino de Deus bandidos, prostitutas. Ah, pelo que eu sei, não entra. É o contrário. Cristo veio para os pecadores. Para quê? Para chamá-los ao arrependimento. Os sãs não precisam de médicos. Mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E arrependimento é abandonar o pecado. Agora, me prova que o mentiroso vai entrar no reino de Deus. Vai entrar o ex-mentiroso. Me mostra. Você que quer discordar, que não concorda comigo, pode dar dislike. Vê se como aparece uns dislike aí. Pode dar à vontade. Eu estou representando a palavra de Deus. Eu não estou representando instituição nenhuma. Agora, se você me provar que o céu vai ser uma bagunça, me mostra que o céu é uma bagunça, que faz o que querem, que filho que dá na cara de pai vai ser salvo, que filho que bate boca com pai e mãe, que insubordinação às autoridades que Deus deu. Me mostre que agora o reino de Deus não tem lei. Se você consegue fazer isso, fica à vontade, faz um vídeo aí, ó. Não há problema nenhum. Me mostre que eu estou equivocado. Amém? Porque só discordar não resolve o nosso problema. Eu discordo. Direito teu. Eu vou ensinar minha filha. Oh, não pode isso, não pode aquilo. Mas pai, não me interessa. É assim. Está escrito, é assim, assim. Você é fanático, Felipe. Não, não sou fanático. Eu quero ser salvo. Essa é a diferença. Eu quero fazer a vontade de Deus. Agora me mostra um homem que fez a vontade de Deus, que foi bem aceito na sociedade antiga. Me mostra aí. Ok? Me mostra aí que foi exaltado algum homem que fez a vontade de Deus. Eu só vi eles sendo perseguidos e mortos. É isso que eu vejo na Bíblia. A minha preocupação maior é com a minha salvação. A gente se preocupa com as coisas da vida. A gente se preocupa com o nosso ganha-pão. A gente se preocupa que tem... Todo pai de família se preocupa com coisas normal. Luz, água, coisas do dia a dia. Todo mundo vai se preocupar com isso. Mas isso não me preocupa, não é o que mais me preocupa na vida. Coisas. O que mais me preocupa na vida, ultimamente, e desde que eu comecei a me relacionar com Deus, e Deus vai me mostrando o que está errado, porque uma coisa é o seguinte, irmãos. Todas as vezes que eu mudei algo na minha vida, foi porque o Pai foi me mostrando. O Eterno falou muita coisa comigo sobre a minha vida mesmo. O que eu tinha que mudar. Vou falar do sábado lunar. Para quem não sabe, eu guardava o sábado judaico porque eu estive no judaísmo messiânico. Quando eu falo aqui judaísmo messiânico, eu tenho um cortejo da Torá que eu fiz aí lá em 2014, na Rehovot. Então passei 2013, 2014 e eu estive no judaísmo messiânico. Eu tinha aquela vela azul trançada, todo aquele processo que os messiânicos seguem um pouco a ortodoxia fizeram. E o Senhor mandou sair. E eu guardava, eu tinha o pensamento que o sábado correto era o sábado mesmo. Só que na verdade sábado é Saturno. Não é Shabat. Shabat é cessar. E mesmo eu estudando sobre o lunar, e quem acompanhou a live desde o começo, vocês viram lá no capítulo 7 de Provérbios, na narrativa ali, é uma história, né? Da mulher, a prostituta, fala que o marido dela vai voltar na lua cheia. Olha o tempo marcado aí, pela lua. Bom, para quem estuda, está entendendo. Mas mesmo eu vendo o estudo, eu não fui pela cabeça dos outros. Não. Eu não faço assim. Eu fui orar, irmãos. Essa é a diferença. Eu não mudei do sábado para o Shabat lunar porque eu vi estudos. Não,
Não, eu vi os estudos e orei. Aí Deus me deu uma visão. Eu falei, Senhor, qual é o sábado certo? Sabe o que o Eterno me mostrou? O Eterno me mostrou a imagem das semanas pulando. E o Senhor falou, esse é o sábado. Pronto, eu parei com o outro sábado. Eu não posso querer de você o que eu aprendi com Deus. Teve irmãos que me perguntaram, olha, qual é a lógica aqui? Gênesis 1,14, Deus criou os astros, a lua e o sol, para marcar os tempos. Por exemplo, dezembro, por que se adorava o sol? Porque o sol, ele se afastava e lá pro dia 25 ele voltava. O sol e a lua tem tudo a ver com o tempo. Se você analisar as estações, se você analisar a lua, as estações da lua, o próprio texto de Provérbio, que é da época de Davi, fala que olha como que a linguagem do tempo. Meu marido vai voltar na lua nova, na lua cheia. Por que ela não falou, meu marido vai voltar no dia 30? Porque não existia esse calendário na época de Davi. Não tinha números assim, vamos dizer, para marcar. O tempo era marcado de acordo com a lua, é a medição. Então, por isso que ela disse, meu marido volta na lua cheia. É difícil de entender? Não. Mas hoje eu tenho a folhinha lá na minha cozinha. Você tem porque um homem inventou. Esse calendário era de Júlio César, Juliano, ou veio o Papa Gregório e adaptou. Cada povo tinha, o chinês tem um tipo de calendário, os maias tinham um. E o bíblico? Tá na Bíblia, ora. Tempos fixados por Deus, o tempo é marcado pela lua. Moedim, Levíticos 23. Essas são as minhas festas, a tradução coloca festa, mas a palavra é moedim, tempos fixados e determinados. O mês só começa com o Rosh Chodesh. Não adianta fugir disso. O sábado está incluído em Rosh Chodesh. Agora, quando que esse sábado foi mudado? Hillel 2 mudou, Só pesquisar. Enciclopédia Católica tem. Então eu orei e pedi ao Eterno para me mostrar. Por que eu tirei a estrela de Davi? Porque Deus falou para mim 3 vezes que é um bezerro de ouro. Eu fui estudar. Procurei uma fonte. Até que uma ajudinha foi e me mandou uma foto do satélite tirado de uma estrela, que é a imagem da estrela de Davi. Eu tenho, não sei se eu tenho registrado, uma vez eu postei no grupo. Ela falou, irmão, os judeus estão cegos. Eu sou judia e tal, vou te mandar umas fotos aqui. Me mandou as fotos tiradas do satélite. É uma estrela, literalmente. A estrela de Davi é um astro. É uma estrela, é uma imagem. 6 pontas, idêntico, não sei se é Saturno, acho que é Saturno. Pesquisa aí, foto de Saturno, você vai ver, é igualzinho. E a Torá proíbe você fazer imagem do que há no céu. Você não pode ter imagem da lua, do sol. Você sabia disso? Você não sabe por que o Papa anda com o sol na mão, na missa? Você nunca viu o sol na mão dele, não? Mitra. Então você não pode ter lua, não pode ter sol, desenho, nada disso. Aí Deus falou pra mim, eu fui conferir, tirei, eu tinha camisa, eu tinha tudo. Agora eu não sigo pela cabeça dos outros. Eu sou uma pessoa que tem vida de oração com Deus. Eu posso dizer pra você que Deus fala comigo. Isso não é soberba, não. Isso aqui eu tô sendo sincero, eu não posso falar diferente. Mas por que eu tô dizendo isso pra você? Pra você também buscar o mesmo Deus que fala comigo, que fala com você. Na verdade, ele pode falar mais com você do que comigo. Porque tudo depende do indivíduo. Sabe? Deus falou com você? Eu acredito. Eu não sou cético. E as minhas maiores experiências foi com Deus. Sabe? Foi com o Eterno. Deus me deu várias experiências. Coisas assim que, se eu falar aqui, você vai falar que eu sou louco. Você vai falar que você tá maluco. Não tô maluco não, é experiências. Eu fiquei 2, 3 horas em pé, Deus mostrando as estrelas andando, saindo do lugar, de um norte pro norte, do sul pro norte, do leste pro oeste, rodando no céu. E eu pedi em oração. Você vai falar assim, para de conversa, é contador de história, não, Eu era cristão ainda, mas eu tava naquele começo. E um dia,
Cheguei em casa, minha esposa falou assim, olha, Deus falou comigo que vai te fazer algo. Falei, opa, tem mistério aí. Aí 3 horas da manhã eu saí, que aqui é estreladão, né, interior. Não tem tantas luzes igual no Rio de Janeiro, né? Não tem o sol, não tem o céu tampado pela poluição e tudo. E aqui dá pra ver. Aí eu olhei pro céu, aquelas estrelas. Aí tô vendo a estrela sair de um lado pro outro. E ela andando, eu falei, não é visão, é literal. E eu vi. Ela saiu de um lado e foi percorrendo. E eu acompanhando com ele. Elas andavam rápido. As constelações desmancharam. Irmão, não tinha ninguém comigo, só tinha eu. A visão era pra mim, eu pedi. A Rosane tava dormindo. Não dá pra gravar, não tinha celular pra gravar. Bom, era só um xing-ling que eu tinha. E eu fiquei lá contemplando Deus mexendo nas estrelas. Todas as estrelas foram mexendo. Saiu uma por vez. Não foi tudo ao mesmo tempo, não. Ela saiu de um lado, e eu me lembro como se fosse hoje. Ela saía desse lado aqui e cortava o céu, ó, assim, ó. E meu olho ia até o horizonte, até sumir na minha frente. Ela. Aí eu olhava de novo, rápido assim, ó. E eu fiquei olhando, fiquei umas 2 horas em pé, olhando pro céu. Falei, que maneiro isso aqui, hein? Ó. Foram indo embora. Até as pequenininhas, as mais claras e as outras. Eu fiquei 2 horas em pé. Saí pra fora 3 horas da manhã, com o céu tava clareando. As estrelas não estavam parando mais de mexer. Elas foram. E tava andando, e tinha muita estrela. E quando foi o dia clareando, aí eu tive que entrar. Aí é loucura pro homem, é loucura. Eu já vi anjo descer do céu. Caindo na rua ali, aquela bola branca. Eu já vi anjo dando rajada aqui. Eu falei assim, sou doido mesmo. Doido por Deus. E doido para ser arrebatado. Eu falei, Senhor, me arrebata. Aí o Senhor falou, não. Com essa idade não. Falou assim mesmo pra mim. Mas a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Eu falei, Senhor, tá bom. O Senhor não quer me arrebatar até o céu. Não tá na idade. Eu sou muito novo. Talvez eu não tô preparado. Mas eu não sei o que é ser arrebatado. Me mostra, pelo menos aqui dentro de casa mesmo. Como que é? Irmãos, pedi, dá-se-vos-á. Eu tava deitado de dia, encostei assim na cama, daqui a pouco eu tava na sala. Eu olhei pra sala, sem porta. Não tinha uma porta e uma janela, era a nossa sala aqui, era a sala antiga, mas era a sala. E eu olhei uma televisão antiga. E eu comecei a flutuar, irmãos. Eu comecei a subir, falei, agora eu tô indo. Irmãos, quando eu cheguei no telhado, eu fiquei com medo. Quando eu fiquei com medo que a minha cabeça ia pegar no telhado, eu tava no quarto de novo. E eu falei, agora eu sei que é arrebatamento. Fora as outras experiências, com espiritual, chedinho, gritando no meu portão para que eu não pregasse mais a palavra, aparecendo com raiva. Outras experiências com Deus, sabe? Coisas que eu tinha que escrever para não perder. Que Deus revela, irmão, Deus é real. Eu não consigo ver, eu não consigo acreditar pessoas que falam de Deus e não experimentam dele. Eu não tô falando bobagem, eu tô falando coisas que eu vi com o olho aberto, coisas que eu senti, coisas que eu presenciei. Sabe? De o Eterno fazer aqui no nosso meio, nas nossas reuniões. De Deus revelar. E Deus fazer. Não falta testemunho. A Rosane vai parar aqui para contar testemunho, ela lembrar os testemunhos, ela vai passar a hora contando. Passar a hora contando os milagres. Então Deus é real, irmão. Deus fala. Quando eu pergunto para Deus, está certo, ele vai me falar. Ele vai falar assim, ó, honra teu pai e tua mãe, não abandone. Se você abandona o teu, você não vai ser salvo. Se você sabe o que é abandonar? É não assistir. É não cuidar. Nós temos as nossas obrigações. Sabe? Então,
Deus fala tudo com você. Agora, a questão é, você quer ouvir Deus falar? Quantas vezes você pediu Deus para falar com você? Se você pediu Deus para falar, ele vai falar com você. Inclusive hoje, Gabriel Cantarino me alegrou muito. Porque eu tava hoje, até chamei a Rosane para orar. Eu tava naquela pegada com Deus assim. Falando de salvação, aí ele veio com um sonho. Falei, obrigado, Senhor, a resposta da minha oração. Eu me preocupo mais com a minha eternidade, irmãos. Eu me preocupo mais com a minha vida com Deus. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, salva a minha alma. Senhor, me permita. Eu lembro de Davi falando, eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. Me permita estar contigo. Se o Senhor falar sim, ninguém pode me impedir. Agora, se o Senhor falar não, não tem ninguém que faça eu ir. E hoje eu estava naquela motivação de pedir a Deus isso. Eu me preocupo muito com isso, de tirar as mazelas que ainda tem, para que eu não corra, igual Paulo diz, em vão. Paulo diz, para mim, eu esmurro a carne para não correr em vão. O que Paulo está dizendo? Olha, eu prego para vocês, mas eu mesmo tenho que cuidar de mim. Paulo fala isso. Paulo fala da própria vida dele. Olha, eu estou pregando para vocês, mas eu não posso correr em vão. Eu esmurro a carne, quer dizer o quê? Eu seguro a carne. Porque senão eu vou pecar. E se eu pecar... Então, tá entendendo isso, meu irmão? Amém? Então, me abençoe. Amém, minha irmã. Depois eu... Amém. Oro sim. Depois a irmã me fala o que procede, se quiser falar, tá? Não pode me falar. Amém. Até não já me falou, irmãos. Acordar de manhã e Deus fala assim, a comida vai aumentar. O Senhor mostrou. O Senhor falou, vai se levantar um homem muito mau no Brasil. Se levantou. Eu vi as paralisações de 2014. Eu vi. E parou. A Bíblia diz, não farei nada antes de mostrar, de revelar aos meus servos profetas. Nada vai acontecer sem Deus mostrar para nós. Deus está fazendo tantos milagres. Amém? Mas creia. Amém? Experimentar o sobrenatural. Não, eu não confundo emocionismo. Eu não sou assim. Eu creio no espiritual, gosto do espiritual com a razão. Eu não sou bitolado. Não tem esse negócio de ficar em transe, fora disso. Não. Eu me alegro, sinto a presença de Deus. Deus fala. Se tiver que profetizar, profetizo. Se tiver que receber a visão, Deus me dá várias experiências. Já fui tocado por anjo dentro de casa. Eu estava orando, dormindo, joelhado. Na hora que eu fechei o olho para dormir, o anjo tocou do meu lado, me empurrou. Me chamou pelo nome. Irmãos, eu estava preocupado com certas pessoas que eu amo. A voz soa a si mesmo. Irmão, foi si mesmo, irmão. Preocupa com você. Já pensou? Você está preocupado com pessoas que você ama. E o anjo só pode ser o varão. Irmão me chamou de irmão. Irmão, se preocupa com você. Você já parou para pensar nisso? Eu tô me lamentando porque o outro tá fora do caminho. Não tá preocupado consigo mesmo, eu tô preocupado com ele. Sabe? E de vez em quando Deus usa o meu sogro. Irmão, Deus já profetizou pela vida do meu sogro nem crente, irmãos. Meu sogro de vez em quando dá umas profecias. O irmão, tudo que ele fala acontece. E ele nem sabe o que tá falando. Depois do Yom Kippur você vai ter uma surpresa. Pá. Já aconteceu? Sim. De vez em quando meu sogro, Deus mostra as coisas pra ele. Ele fala coisas assim sem saber que tá falando. Teve um dia que eu olhei pra ele, eu não vi ele. Não dá pra explicar, a palavra não é difícil. Quando eu olhei pra ele, era o eterno. Não dá pra... irmão, o jeito de falar, a face mudou.
Era uma face alegre, era um jeito. É uma coisa tremenda. Ou palavras humanas não explica. Foi meu sogro, né? É o eterno ali falando. Você fica impressionado que na mesma hora que fala, some. Falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Fala, Felipe, você tá doidão mesmo. Eu tô falando, é esse nível aqui, ó. Isso que a gente é doido pelo eterno, amém? Te pede pra presença de Deus descer. Amém? Em breve mais uma live, amém? Mais uma live, sim, com certeza, irmão. Até na pessoa, irmão, Fábio. Olha, o Katsuki. Eu vou dizer algo pra vocês o seguinte. Eu sou um observador. Eu desde 2009 estou no caminho do Senhor. Então, eu vou dizer algo pra você. Ele morreu na cruz ou num poste? Vamos lá. Se tivesse a resposta exata, ninguém estaria me perguntando, né? Você não estaria me perguntando. Você está me perguntando porque você pode achar que eu tenho uma fonte que você não tem. Mas se você soubesse, você não estaria me perguntando. Então significa que você acredita que eu tenho uma informação que você não tem. Só que eu não tenho. Porque tudo que tem, você também tem acesso. O ponto é, a única fonte extra-bíblica ou de informações que você pode encontrar na arqueologia. Aí você vai encontrar que é possível ser cruz. Mas árvores, por exemplo. Mas também é possível ser uma estaca. Mas para isso você teria que procurar. Olha como que não é difícil. Como era a crucificação dos romanos? Quem crucificava antes? Porque a própria Torá fala de pessoas que é pendurada no madeiro. Então, como que os romanos crucificavam? Vê na história. Você vai encontrar alguma coisa. Da mesma forma, Yeshua foi morto como outros foram. Não havia só Yeshua crucificado. Havia muitos outros. Então, em algum lugar da história vai ter se era. Eu estava vendo Rodrigo Silva mostrando lá que é possível que tenha sido numa cruz. Numa árvore. Tem várias opções. Mas tá. Não foi na cruz, foi na estaca. A cruz, então, é um símbolo que apareceu por causa de Roma. Digamos que sim. Mas a crucificação, a morte no madeiro, vamos chamar assim, ela já vem com outros povos mais antigos. Então, se foi em T, ou trave, ou assim, não muda o fato que ele morreu. O ponto é que eu nunca tive cruz como símbolo, nem estaca. Porque a cruz, ou a estaca, é símbolo de quem foi morto rebelde à lei do império, vamos dizer assim. Cristo foi morto por ser chamado, por ser Mashiach. Por ser ele é Mashiach, ele vai contra a lei romana. Não pode ter outro rei se não ser César. Então, a cruz também, Paulo chamou que é símbolo de maldição. Então, a cruz é um símbolo que para nós... O que significa? A redenção é a morte de Cristo. Ele podia ter sido morto diferente. Então a cruz em si, ou não, era a forma de morte do Império Romano. Mas se o Império Romano matasse decapitado, como Paulo foi, o que importa é a morte dele, não como foi. Né? Mas o ponto que eu posso falar com você é o seguinte: cuidado com a busca por tantos detalhes que não corroboram por aquilo que é mais importante. O importante é que ele morreu por nós. Às vezes eu vejo, como no começo aqui eu estava falando com você, eu fico observando. Esses detalhes em si não mudam o fator que ele morreu por nós. E é isso que você tem que se preocupar. Cuidado de pesquisar muitos detalhes para não sair do foco. Porque eu vejo às vezes as pessoas pesquisando detalhes que até são importantes, mas que não mudam o fator da morte de Cristo. Ele morreu por nós e ponto. Na madeira, na estaca, poderia ter sido apedrejado, decapitado. E não importa como. Importa que ele morreu. Eu quero saber se é a cruz, porque eu quero saber se esse símbolo é bíblico ou não. Mas isso nunca foi um símbolo.
Isso pode ser um símbolo de maldição. Esse é o único símbolo que Paulo vai chamar a cruz. Não é para estar no pescoço de ninguém, não é para ter como símbolo de redenção. Redenção é a morte, não é a cruz. Ele foi morto, isso sim. De como ele foi morto, não é eis a questão. A questão é que ele foi morto. Na verdade, assassinado, né? É o que a Bíblia fala. Ele foi morto, Pedro fala lá em Atos capítulo 2, capítulo 3. Ali ele vai dizer que Cristo foi executado entregue pelos judeus, morto pelos romanos. Tá ok? Então, cuidado com esses detalhes aí, muitos detalhes, procurar muito detalhe. E o fator principal é que ele foi morto. E isso é o que vale. Tá bom? Às vezes detalhes, né? Aí, ó. Reveste. E aí? Ninguém quer uma dessa, né? Mas no reino de Deus vai ser assim. E aí agora? Bom. Foi túnicas que Deus fez para Adão e Eva. Tá lá, eu mostrei no hebraico. E não tem como refutar o que está escrito. Tunicais. Túnicas é uma veste assim. Adão fez de figueira. Não. Túnica. Amém? E Eterno abençoe a todos. Vamos orar, pedir ao Eterno. Fica conosco pra gente orar junto. Amém? A gente não pode terminar aqui sem orar, né? Amém? E João diz lá em Lucas 3,11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Irmãos, você agora que está aí desmanchando o seu armário, as irmãs especialmente, aquelas roupas que você vê que não servem para você, picota e joga no lixo. Aquelas roupas sensuais. Irmão Felipe, agora eu vou mudar meu armário. Isso aí. Não dá para ninguém, não. Não serve para você, não serve para ninguém. Faz picadinho. Você pode até usar, se for picotar, para encher uma fronha de travesseiro. Mas como roupa, não usa não. Tá ok? E se for dar, só dá o que você usa, só dá o que você dá para os outros, é o que você consome. Você come isso? Doa isso. Você veste isso? Doa isso. Esses mini shorts, vou tirar. Resolvi. Corta tudo, joga no lixo. Vem, que não serve pra você, não serve pra ninguém. Essa blusa da caveira que você descobriu que agora, eu não quero caveira aqui, joga fora. Essa camisa do Mickey, isso é lixo, não serve nem pra pano de chão, tá bom? Não serve pra você, não serve pra ninguém, tá bom?